empezar una serie que quiero hablar con los hermanos, una serie de predicaciones sobre las características de una vida cristiana que funciona. Porque hay muchos cristianos que no, su vida cristiana no está funcionando. Son cristianos, pero la vida que está funcionando es la vida natural. No necesitaria ser cristiano para estar vivendo da maneira que vive. Então, há que haver uma coisa diferente em la vida de um cristiano. Senão, então se quer ser cristiano, se não há nada. Então, o que quero começar é dizer quais são as características de uma vida cristiana que funciona como Deus lo quer. Para viver uma vida que de hecho funcione, temos que poner Deus em controle. Aí está o secreto de uma vida cristiana que funciona. É quando Deus está em controle. Ora, mira, já temos um problema solamente aí na introdução, porque para que Deus esteja em controle, eu tenho que perder meu controle. E queres saber de uma coisa? Se há algo que nós outros, os seres humanos, não queremos, é perder o controle. Queremos estar em controle. Queremos estar sempre manejando a coisa, queremos saber por onde vai, queremos saber o que vai passar, queremos decidir o que vamos fazer, o que não vamos fazer. Então, não queremos perder o controle, pela vida cristiana que de hecho funciona, é a vida que Deus está em controle. Irmãos, só temos uma vida, ou estamos nós outros em controle, ou Deus está em controle. Não há como ter dois. Não há como ter dois em controle. Jesus disse isso. Não poder servir a Deus e a mamón, e as riquezas, por exemplo, que é um outro que muitas vezes manda na vida das pessoas. A vida só é possível se Deus nos dirige e nós mantenemos seus mandatos, seus preceptos, seus estatutos, suas leis. Em outras palavras, para viver uma vida cristiana que funciona, temos que viver da maneira que Deus disse que tem que ser. Temos que obedecer, temos que nos conformar com a palavra de Deus. ¿Sabe o que é conformar? É entrar em uma forma. É como aí, agora já não se hace mais, porque todo compramos em la panaderia, pero de primeiro hacíamos panes em la casa. Então, se tinha formas para poner la massa aí. Então, quando sacamos aí da forma que o pão estava listo, ele tinha o formato aí de onde lo pusimos para hacerlo. Não é verdade? Quem sabe de pão aí sabe que é assim. Então, temos que entrar na forma de Deus. Amém? E é isso que nos põe a funcionar como deveríamos. Vamos meditar em 5 pontos essenciais por los quais Deus pode controlar e bendecir nossa vida. 5 coisas. Hoje vou falar uma delas, pero vão nascer 5 coisas que vamos falar. A primeira coisa, a primeira característica de uma vida que funciona, a primeira coisa que temos que fazer é confiar em los planos de Deus. No outro domingo, se Deus permite, vamos falar de la segunda coisa, que é depender del cuerpo de Cristo. La terceiro domingo, se Deus nos permite, vamos falar sobre exaltar a Jesus em todo o que hacemos. E na quarto domingo, vamos falar sobre ter uma visão correta da eternidade, porque muitas vezes não temos. Estamos pensando que nossa vida é aqui, se para aqui, e tudo o que hacemos é aqui. Não estamos nos preparando para a eternidade. E a última coisa é vivermos enfocados no discipulado. Temos que ser discípulos. Amém? Se não estamos bajo o discipulado, não podemos funcionar como Deus quer que funcionamos. Hoje, então, vamos a ver esta primeira coisa. Confiar em los planos que Deus tem. Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. Vamos a ler aí? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos de 11 a 13. Diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, disse Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para daros
el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis si me buscardes de todo vuestro corazón. Entonces ahí está la primera cosa. ¿Cómo es que vamos vivir en acuerdo con los planes de Dios? ¿Cómo vamos confiar en los planes de Dios para nuestra vida? Y ahí está la primera cosa que tenemos que preguntar. ¿Qué planes son esos? Porque ¿cómo es que usted puede vivir un plan si no lo conoce? Si no sabe cuál es el plan. Si yo te digo, hey, yo necesito que usted haga para mí, y me paro ahí, ¿qué es la pregunta que va a hacerme? ¿Pero qué quieres que yo haga? No puede hacer sin saber. Entonces, usted no puede andar por los planos de Dios, confiar en los planes que Dios tiene para usted, si no lo sabes. Y la Biblia dice que Dios tiene planes para usted. Mira el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Él tiene pensamientos acerca de ti. Diga conmigo, Dios tiene pensamientos acerca de mí. Esses pensamentos são sus planes para mi vida. E aí está a coisa, hermanos. Como vamos a viver esses planos se não sabemos? Temos que saber. ¿Sí? Amém. Então, para conhecer os pensamentos de Deus, que Deus tem para com nós, que é que temos que fazer? Eu pus aqui, apontei umas coisas aqui que quero meditar com vocês. A primeira coisa é com respeito a Elias. Ele dijo, ¿cuánto tiempo correrás entre dos pensamientos? Aí estava Elias em lo monte com os profetas de Baal. E só se quedara Elias como profeta de Deus. E os profetas de Baal eram 450 profetas. Te imagine a diferença, 1 para 450. Então Elias los chamou e disse, vamos a poner a prova quem é Deus. Se é Baal, você tem que seguir. Se é o Deus vivo, então tem que deixar a Baal, porque não pode seguir os dois. Porque não estão em acordo, se encontra do outro. Então estavam todos aí, os profetas. E Elias falou ao pueblo de Deus. Porque o pueblo de Deus estava, ¿sabe o que é correr? É andar assim como uma perna mais curta que a outra, andar assim, estou correndo. Então assim estava o pueblo. Sim, estava correndo. Então ele disse, ¿hasta quando correreis entre dois pensamentos? ¿Por quê? Porque um era o tipo de pensamento de Baal e outro era o tipo de pensamento de Deus. Então Elias disse, vamos sacar a prova e vamos escolher porque não se pode servir a dois senhores, já disse Jesus. Então, aí em 1 de Reis, Elias disse, não podemos ter dois pensamentos. Irmãos, mira para mim, você que está em sua casa, prenda atenção. Tus pensamentos se tornam em hechos. Mira, nada funciona em tu corpo sem que venga de tu pensamento. Agora aí está a coisa. Há duas fuentes de tus pensamentos. Uma é você mesmo, é tu alma. Tu alma são suas decisões, suas emoções. Tantas vezes reaccionamos por las emoções. Tantas vezes hacemos decisões por nós mesmos, por nossa alma. Pero outra fuente é o Espírito. É tu espírito, não tu alma. É tu espírito por el Espírito Santo de Deus. Sabes que o Espírito Santo de Deus não vive em tu alma, não vive em tu cabeça. Ele vive em tu espírito. Ele habita em tu espírito. Então, de tu espírito, por el Espírito Santo de Deus, tiene que subir al primeiro andar, que é tu cabeça, que é tu alma. E o Espírito tiene que controlar tu cabeça. Pero como é que o Espírito vai controlar tu cabeça se você mesmo está controlando? Explica-me este mistério. Não é possível. Uno tem que perder o controle. Então, mira, não podemos andar em dois pensamentos.
Então, temos que saber que pensamentos Deus tem para nós outros. Mira, eu quando decidi vir para este país, eu vou contar essa, já sabem, mas vou dizer outra vez, eu não queria vir. Jamais pensei em vir aqui. Nisso, minha esposa, então, não queria mesmo. E antes que viéramos, a esposa do pastor Philip, que é nosso pastor hasta hoje, vive acá nos Estados Unidos, em Virgínia. Ele estava com nós em Brasil, os dois estavam aí predicando em nossa igreja em Brasil. E ela deu uma palavra para Nice, uma profecia para Nice. Ele disse: em 2 anos você vai estar nos Estados Unidos. Nice lá virou e riu e disse: jamais, não me gusta, não quero, estou muito bem aqui, minha família toda está aqui, não me vou. E eu, bueno, não tinha nenhuma decisão, não estava pensando em vir. Pois de repente, Deus vino sobre mim, há quase que 2 anos, Deus vino sobre mim e começou esta coisa em meu coração que não era de minha cabeça. E você sabe quando é de tu cabeça. Porque quando é de tu cabeça, você lo quer. Pedro, quando não é de tu cabeça, você está lutando. E sabes, solamente você luta quando não quer. Porque quando quer, luta com quê? Não há luta. Então, eu comecei essa luta aí dentro de mim. Porque por um lado, eu mim mesmo não queria, mas por outro lado, o Espírito Santo, Deus, estava me atraindo para cá. Então, eu decidi, comprei os boletos para mim e Nice e 4 filhos, 6 boletos. Não tinha nem todavia o passaporte. Lo sacamos depois, nem tampouco a visa. E comprei os boletos. Porque entendi que era Deus que me queria aqui. E sabes? Então, eu vim. Eu tive um pensamento que vino do Espírito Santo e eu lo segui. E depois cheguei aqui. Aí não terminou a história. Eu tive que seguir à frente, andando por os pensamentos que Deus tinha para mim. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu disse: ai, Senhor, que bueno. Porque veni com a ideia de estudar e disse assim: ai, Senhor, agora vou estudar, então vou ter um tempo de ministério pastoral, porque já estava há muito tempo aí no pastorado. E agora sim, Senhor, vou sacar uns anos fora, depois me vengo. E aí, quando ingressei à universidade para minha maestria, Deus me disse: não eres um estudante, você eres um pastor. E um pastor que não faz o trabalho pastoral, não é pastor. E você é um pastor. Vai encontrar um lugar para servir. E aí eu me fui. E aí foi esta a primeira vez que ajudei um irmão aí. Ele era um pastor mexicano e ele fui ajudar aí, aqui em South Carolina, em Carolina do Sul. E então me fui ajudar aí. E esses buenos planos que eu tinha, de solamente vou ser estudante, não tenho que me involucrar com os problemas de los hermanos, porque me acredite, igreja tem muito problema, cada pessoa um problema. Então, você te imagina, não, agora sim estou bem. Não era pensamento de Deus para mim. Tive que pôr a parte meu pensamento. Não é possível seguir 2 pensamentos. E aí, então, fui a ser pastorado. Fui a ser pastorado. Depois me movi para Chicago e disse: bom, agora sim, agora estou no doutorado. O doutorado é uma coisa que toma tanto tempo. E agora, não, vou a ser um crente, vamos encontrar na igreja, vou a seguir com minha vida com Deus, todo bem, vamos à igreja, pero nada de pastorado. Encontramos uma igreja Vineyard. E nós fomos aí, muito buena a igreja, estamos aí como por um mês, e Deus me falou: hey, tu lugar não é o banco, tu eres pastor. Eu disse: lá já se foram meus pensamentos outra vez, vou ter que deixar meus pensamentos e seguir o pensamento de Deus. E ele me disse: empieza a procurar que vou mostrar-te um lugar onde vai a servir. E aí, andei por aí um pouco e encontrei pastor Homero, que estava intentando, e havia alguns anos, plantar uma igreja aí.
E quando eu conheci na outra igreja, me apresentei ao pastor da igreja, era uma outra vineyard que estavam plantando a igreja em uma escola, em um ginásio de uma escola de primeiro grado. Então, fui falar com o pastor, ele disse, ¿dónde eres? Eu sou de Brasil. E ele me perguntou, habla espanhol? Um pouquito. E disse, estamos aqui com o pastor Homero, é de México. Eu vou apresentar. Me apresentou Homero e disse, ¿dónde é que está reunindo? Estamos em la oficina da igreja. Tão pequeno era o grupo, tinha 5 pessoas, mas o pastor e sua esposa não tinham filhos nesse tempo, hoje têm 2. E eu disse, então eu vou aí. Quando eu entrei aí, pus meus pés na porta da oficina onde estavam eles, Deus me falou, é aqui que vai quedar-se. E eu disse, não, Senhor, plantação de igreja, começaram na igreja quase de nada, como está aí, é a coisa mais difícil. Tuve que cambiar mis pensamentos. Não é possível seguir 2, ou sigue los de Deus, ou sigue los tuyos. Então, sabe, para que podamos confiar em los planos de Deus, temos que conhecer os planos de Deus. E Deus quer falar-te. Só não los conoces se não lo quieres. A terceira coisa que quero dizer-te é isso. Nossos pensamentos são, segunda coisa, nossos pensamentos são conhecidos por Deus e são em vano. Salmo 94, Salmo de número 94, versículo 11. Mira o que diz aí. A Bíblia diz que os pensamentos de nós outros são em vano. Mira que diz, versículo 11 do Salmo 94. Diz assim, Jeová conoce los pensamientos de los hombres, que são vanidade. Então, temos 2 escolas. Pensamentos de vanidade, que são de nós outros, e pensamentos de Deus. Por isso é que para ter uma vida cristiana bem sucedida, que funciona, temos que seguir os planos de Deus, os pensamentos de Deus. Amém? E aí, indo um pouco para frente, os pensamentos de Deus são mais altos que nossos pensamentos. Vete para Isaías 55, mira o que diz aí, Isaías capítulo 55. É tremendo este capítulo, porque mira, está comparando nossos pensamentos com o pensamento de Deus. 55:9, Isaías 55:9, diz assim, como são mais altos os céus que a terra, assim são mis caminhos mais altos que vossos caminhos, e mis pensamentos mais que vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos. ¿Por que são mais altos? Porque mira, hermano, vamos a dizer, eu estou planeando fazer alguma coisa. Eu não sou Deus. Eu não sei. Eu posso começar uma coisa, mas não posso garantizar que vou estar vivo amanhã. Deus conhece todos meus dias e sabe quando vou morrer, mas eu não lo sei. Então, como posso garantizar os pensamentos que tenho? Não é possível. Solo Deus é todo-poderoso. Solo Deus é omnisciente, quer dizer, sabe todas as coisas em todo tempo. Solo Deus é omnipresente, está aí presente para fazer que as coisas ocorram. Então ele disse, mira, tus pensamentos são muito baixos. Irmãos, temos que decidir, muitas vezes estamos seguindo pensamentos muito baixos. E aí nos disse assim, pois pastor, muita gente me habla isso. Pastor, porque a vida está tão difícil. Está seguindo pensamentos muito baixos. Claro que está difícil. É só seguir pensamentos de Deus mais altos. E a vida se cambia todo. Enquanto sigues pensamentos baixos, vai ter uma vida barrita. Não há como ser diferente isso. Agora mira, a quarta coisa que Deus nos disse que temos que ter para confiar em los planos de Ele, para conhecer os pensamentos que Deus tem para nós outros, é isso. O sacrifício de Jesus hace que os pensamentos del corazón se manifestem. Lucas capítulo 2,
versículo 34. ¿Sabe lo que está diciendo ahí en Lucas 2, 34? Es la historia de un viejito llamado Simeón. Él era bien viejito, pero andaba mucho con Dios. Dios le hablaba de sus pensamientos para él. Y un día Dios le habló: mira, no vaya a morir antes que vea tu salvación. Y la salvación es la persona de tu Salvador. Ahí está tu salvación. Entonces el viejito iba al templo todos los días y muchos niños venían ahí para ser presentados. Y nada. Pero un día el viejito se fue ahí y muchos niños veniendo ahí. Y venía uno y el Espíritu Santo le dice: este es el niño. Y ahí entonces Simeón se llega a María y a José, que eran los papás de Jesús, y agarra el niño en sus brazos y empieza a profetizar. Y una de las cosas, él profetizó sobre Jesús. Y ahí en ese verso, versículo 34 y 35, dice que la muerte de Jesús iba a servir para traer para fuera los pensamientos de lo corazón de los hombres. Entonces, mira, hermano, cada vez que la muerte de Jesús entra en acción, mis pensamientos se manifestan. Y solo hay dos maneras que eles se manifestam: ou em favor ou em contra. A Bíblia diz aí que no tempo de Jesus, as duas coisas ocorriam. Quando estavam aí para matar Jesus, Pilato não queria matar Jesus. Ele disse: pero este homem não hizo nada, ele só sana, ele só hace isso, ele não é um mal tipo acá na sociedade. E disseram: não, mátalo. Ele disse: tráigame água, vou lavar minhas mãos. Ele disse: não há problema, caiga su sangre sobre nós e nossos filhos. Disseram isso. E sabes o que passou? Isso foi no ano 33 da vida de Jesus. Aí por lo ano 80, o Império Romano invadiu Roma e destruiu todos os hijos. Cercou Roma, dizem que incluso comiam carne humana aí dentro. De tão terrível que foi a coisa. Porque pediram: caiga sobre nós su sangre. Então, as pessoas, no sacrifício de Jesus, os pensamentos vêm à tona. Como estão teus pensamentos com respeito ao sacrifício de Jesus? Sigue com tus pensamentos. Muitas vezes pensamos que estamos pensando os pensamentos de Deus, pero não. Nosso coração, a Bíblia diz, é tremendamente engañoso, mais que todas as coisas, diz a Bíblia. O coração do homem é engañoso, mais que todas as coisas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Amém? Então, os pensamentos se manifestam porque Jesus morreu. Não devemos caminhar em la vida por nossos pensamentos. Efésios 4, versículo 17, diz aí: não sigam seus próprios pensamentos. Não devemos seguir, não caminem sua vida. Camine sua vida por los pensamentos de Deus. Então você vai ser bem sucedido. Vai ser um cristiano que vai desfrutar todo o que Deus tem para você. E depois vem aí Jeremias 6:17, Jeremias 17:10, que diz assim, e isso quero enfatizar muito para você, porque uno pensa assim: ah, pastor, por eu vou fazer a coisa e aí vou orar para que Deus me perdone. Ah, pastor, não vou involucrar-me com Deus agora, vou deixar mais para allá. Ah, pastor, não vou fazer isso agora. Vou esperar que me aumente mi sueldo, mi salário aí para começar a trazer mi diezmo. E assim temos muitos pensamentos, pero há um problema com todo isso. Querem ver o problema que há em todo isso? Jeremias, vamos aí para Jeremias, já estamos em Jeremias, né? Capítulo 6 de Jeremias. Quero que você leia isso, porque é tão importante, não lo pode perder. Tiene que entender isso. Jeremias capítulo 6, versículo 19. Jeremias 6, 19. Aqui estou. 19. Diz assim: oye tierra, é Deus hablando, é o profeta. He aqui, eu traigo mal sobre este pueblo. É Deus hablando.
Voy a traer el mal sobre este pueblo. Horrible. Dios trayendo el mal. Nadie puede salvarse. Pero mira ahora cómo sigue eso. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. He aquí que traigo mal sobre este pueblo. Yo traigo el fruto de sus pensamientos. Como los pensamientos eran malos, que es que vino sobre el pueblo, el mal. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Hay un versículo ahí en el Nuevo Testamento que dice que todo lo que usted siembra, usted cosecha. Es la ley de la siembradura y de la cosecha. Entonces, con nuestros pensamientos estamos sembrando. Y mira, la Biblia dice, no vos engañéis a vosotros mismos. Todo el que el hombre siembra, eso cosechará. Y muchas veces la persona sembrou cosas que no eran de Dios, pensamientos que no eran de Dios. Y ahí el tiempo de la cosecha llega. Y ahí nosotros miramos para ellos y decimos así, pero Dios, ay, ¿cómo puedo eso? Bueno, están cosechando lo que plantaron. Y a veces queremos ser más amorosos que Dios. Porque às vezes uma pessoa está cosechando o que plantou e nós outros vamos aí e decimos, nós vou ajudar-lhe. Eu cometi esse erro uma vez, mas cometi uma vez só. ¿Sabe por quê? Porque a coisa se tornou em contra mim. Havia uma pessoa aí que estava muito mal e não ia bem e eu me acerquei de ela para ajudar-lhe. E fui a ajudar-lhe. E aí Deus disse assim, sabe o que é isso? Mi vara estava chegando em ele para corrigi-lo. E você agarrou mi vara e la quebrou. Quem pensas que eres? Agora, eu iba a trazer sobre ele, vou a poner sobre você. E me acordo disso. Foi terrível. Jamás lo hizo. Esta tonteria não vou a cometer mais. Então, por isso temos que seguir os pensamentos de Deus. Porque há uma lei de la siembra e de la cosecha. E temos que perguntar a Deus, Deus, que é que há aqui? Que é que pensa de isso? Que é que queres que hagamos nisso? Quais são tus planos? Que é que você está fazendo acá, Deus? É a lei de la siembra e la cosecha. Mira Jeremias 17, estamos aí cerquita. Vamos para o 17, versículo 10. Mira que diz aí. Versículo 10, diz assim: Oyó Jehová, yo Jehová, que esquadrinho la mente, que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es la ley de la siembra y la cosecha. Ahí está. Sembramos. Si sembramos los pensamientos de Dios, mira, hermano, no hay como huir de ese hecho. Usted está sembrando. Esta semana que se pasó, usted tuvo una semana de sembradura. Y va a venir la cosecha en todo que sembró. Si usted sembró ahí, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, va a cosechar. É isso que a Bíblia diz. Vai a cosechar. Se sembrou tus coisas, tus próprios pensamentos, vai a cosechar. E não penses que Deus é malo, porque você lo hizo. Deus é justo. Amém? A última coisa que quero ver sobre isso, conhecer os pensamentos de Deus, é essa. Deus tem pensamentos de paz, não de maldade. Mira o que diz no texto que leemos, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Mira que diz aí, porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, dice Jehová, pensamentos de paz e não de mal, para daros el fin que esperáis. Deus tem buenos pensamentos. Então, muitas vezes eu miro para mim mesmo e me quedo, pero que tonto soy, pero ¿qué estoy haciendo? Porque los pensamientos de Dios son de paz,
são pensamentos de bendição. Deus está dizendo, eu sei os pensamentos que tenho sobre vosotros. Pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que hago? Pongo os pensamentos de Deus à parte e me vou por los míos. Ai, e não pense que isso não é verdade em minha vida. Eu também não penso que não é verdade em tua vida. É verdade. É isso que hacemos. E não podemos fazer. Porque Deus tem pensamentos de paz e não de maldade. E Ele quer dar-nos o fim que queremos, que nós outros desejamos. Muitas vezes desejamos para nós outros um fim bueno. Ok? Mas sabes que? Aí começo a seguir meus pensamentos. Como vou chegar a um fim bueno se deixei ao lado os pensamentos de Deus? Eu me acordo há 2 anos atrás, quando eu tive um câncer na barriga. Eu me acordo que quando eu subo que eu vi os exames, que eu estava com câncer, eu cheguei aí a um ponto de fazer uma decisão de lo que ia fazer. E eu hice minha decisão. Eu digo, Deus, nem tampouco orar por isso vou, porque eu creio que tu palavra diz que tu tienes em tus manos mis dias. Então, se chegou mis dias, vou encontrar-me contigo. E, na verdade, isso eu quero, mais que todo. Pero se não é meu dia, este câncer não tem que estar aí, não vai estar aí, e você vai me sanar. A única coisa, Deus, que eu vou fazer de agora adelante, vou entregar minha vida em tu mano e dizer como Maria, a mulher de quem usted, através de quem você nasceu, se ha hecho em mim segundo tu palavra. Eu descansei. E aí me fui para a operação. Sim, cheguei a ir. Me deram a anestesia total. E foram sacar o câncer que eu tinha. Não havia mais câncer. E o doutor se quedou, ai, onde está o câncer? E depois que eu acordei da anestesia, me disse, pero você sabe que tinha câncer? Eu disse, sim, você me mostrou aí, por la câmera que puso aí em minha barriga, eu vi. Ele disse, que bueno, porque então você não vai a demandar-me. Eu disse, não vou a demandar-te. Como vou fazer isso? Eu sei. Deus me sanou, vou a demandar a você? Por dinheiro? Não. Isso é o que temos que fazer, irmãos. Pero muitas vezes não lo hacemos. Hacemos todas as coisas e não isso. Bueno, vamos aí para um outro ponto. Características de uma vida que funciona. A primeira coisa é que temos que confiar em los planos de Deus. Para confiar, você tem que conhecer. Irmãos, eu dudo que você confie em uma pessoa que não conhece. E se lo hace, eu digo, és um tonto. Então, para confiar em tu Deus, tem que conhecê-lo. Tem que conhecer seu caráter. Pero tem que confiar para que tu vida cristiana seja uma vida que funcione. A outra coisa é o que está escrito no versículo 12 do capítulo 29 de Jeremias. No versículo 12 diz assim: Entonces, mira, hermanos, entonces é uma conclusão. ¿Conclusão de quê? Del versículo que está para trás. E que é o versículo que está para trás? Isso que já meditamos nele. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, disse Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Entonces, quando você entrar nesses pensamentos, quando começar a caminhar nesses pensamentos, quando começar a echar ao lado tus pensamentos e a viver os pensamentos que Deus tem, quando começar a descobrir quais são os pensamentos que Deus tem e andar em eles, entonces, aí vem a conclusão. Entonces, ¿qué? Entonces me invocaréis e vendréis e oraréis a mim e eu os oiré. Irmão, há gente que liga para mim e diz, pastor, eu estou orando aí há tanto tempo e não sei o que passa. Eu digo, há 3 coisas que podem estar passando com tus orações. Primeiro, Deus sempre responde, mas Ele responde de 3 maneiras. Primeiro, Ele disse, não. Nem todo o que pido a Deus, Deus disse sim.
porque muitas vezes pido coisas que estão fora de seus planos para mim. E Deus vai dizer não. Deus não cambia, eu tenho que cambiar. Então, a resposta de Deus pode ser não. Pero se eu pido em acordo com os pensamentos de Deus, Deus pode dizer sim. Ou Deus pode dizer sim, pero não para agora, mas para depois. Deus pode dizer espera. Deus pode dizer não, Deus pode dizer sim, e Deus pode dizer espera. Eu tenho isso para você, pero não agora, porque Deus tem o tempo e tem o que quer fazer, no tempo correto. Então, mira, aí está Joel dizendo, então, a primeira coisa que vem quando invocamos ao Senhor, de acordo com os pensamentos de Deus, e o primeiro pensamento de Deus, sabe qual é? Para você, para mim, para todos, para você que está em casa ouvindo, é tu salvação. Esse é o primeiro pensamento. Então, quando você começa a buscar ao Senhor, quando você se arregla nos pensamentos de Deus, a primeira coisa que vem sobre vocês é a salvação. Aí está em Joel, diz que a salvação vem quando se clama, quando se llama o nome do Senhor. Joel capítulo 2, aí está em Hechos 2, 21, em Romanos 10, 13, diz, clama a mim e te responderé. E esse é um outro versículo. Está lleno de versículos dizendo isso. Que coisa tremenda, tu salvação vem de aí. Outra coisa que vem é a oração de consagração hace que a glória do Senhor llene tu casa. ¿Sabe que é tu casa? É tu vida. ¿Sabe que é tu casa? É tu família. ¿Sabe que é tu casa? Todas as coisas que te pertenecem. Isso é parte de tu casa. É você, tu família e todas as coisas que te pertenecem. Essa é tu casa. E sabes, quando clamamos a Deus, em acordo com sua vontade, a glória do Senhor llena a casa. Segundo de Crônicas, é quando Salomão consagrou a casa de Deus. E esta casa aí era um símbolo da igreja, de você, de mim, de nossa casa. Ele clamou e a glória do Senhor vendrou sobre a casa, llenou a casa. E a Bíblia diz que não podia entrar aí. Os sacerdotes, nadie podia entrar porque a casa estava llena da presença de Deus. Que coisa tremenda! Ele pode fazer isso com você, irmão. Pode fazer isso com você, irmã. Você que está em casa, você que está aqui, você que está em outro país nos olhando, temos muita gente aí fora dos Estados Unidos. Estamos aqui em Atlanta, mas você pode estar em Peru, irmão Julio, pastor Julio aí. E Deus quer llenar a casa. De tal forma que não sobra nada. A glória do Senhor quer llenar sua vida. E quando a glória do Senhor llena tu vida, todo o demais desaparece. Não há lugar para mais nada. Quando oramos, há perdão de pecados e há sanação de nossa terra. Segundo Crônicas 7:14, diz assim: se este pueblo, que se chama por mi nome, orar, me buscar, se arrepender de seus malos, então sanaré sua terra e perdonaré seus pecados. Quando oramos em acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os pensamentos de Deus, há sanidade para nossa vida personal e para as coisas que nos pertenecem. Quando oramos, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre nós para ungir-nos para servir a Deus. O texto que está aí, neste caso aí, é Lucas 3, 21, é quando Jesus se foi ao Jordão. Há muita gente que não sabe ler a Bíblia, então se pensa que isso aí, que João o Bautista bautizou Jesus no Jordão, foi o bautismo cristiano. Irmão, o bautismo cristiano só começou depois que Jesus ressuscitou. Então aí ele mandou que, em Mateus 28, mandou que fôramos e bautizáramos. Antes não. Antes o bautismo era para os muchachos, a circuncisão, para os niños que nasceram. E Jesus já tinha sido circuncidado a seus 8 dias, já tinha sido bautizado aí. Isso que ocorreu aí foi
a llenura do Espírito Santo, para dar poder a Jesus para hacer su ministério. Irmãos, Deus disse que você que está em casa, irmão, irmã, você é um rei e um sacerdote, uma reina e uma sacerdotisa de Deus, para trabalhar para Ele. Pero não lo pode hacer sem unção sobre tu vida. E sabes, quando oramos, mira, aqui está uma coisa que eu não tinha pensado, porque eu conosco esse texto. Muitos anos eu conosco esse texto. E sabes, eu pensava que o texto era assim: Jesus se foi ao Jordão, onde João Bautista bautizava aí, então João Bautista le ordenou aí, e la paloma vino, o Espírito Santo vino, a voz de Deus del cielo habló, esse é mi hijo amado. Pero mira que disse aí em Lucas 3:21, mira o que diz aí. Vou ler para você. Mira. Aconteceu que quando todo o pueblo se bautizava, também Jesus foi bautizado. E agora mira, eu não tinha compreendido isso, não tinha prendido atenção nisso. E orando, que é que Jesus hizo quando João Bautista lo estava ordenando ao sacerdócio? Orando. E orando, o cielo se abriu e vino o Espírito Santo. Irmãos, temos oração aqui de lunes a jueves, para que o cielo se abra e venga o Espírito Santo e você seja bautizado com o Espírito Santo para ter poder para vencer o diabo. Como sabe quando que Jesus venceu a Satanás? Sabe quando foi a tentação de Jesus? Não foi antes que a unção, que os cielos se abriram sobre ele, foi depois. A Bíblia diz que imediatamente depois de que Jesus foi ungido com o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado por el diabo. ¿Sabe por que muitas vezes não vencemos a tentação? Nos falta o poder. Nos falta o poder. Isso é o que falta. Porque Jesus não foi enfrentar a tentação antes de receber poder. Ele primeiro recebeu poder, depois foi e venceu o diabo. Tiene que receber poder, hermano. Pero ¿sabe como viene o poder? Quando você ora. Se não ora, não viene poder. Não há poder. Quero fazer um reto com você para que venga a orar. Amém? Então aí disse Lucas, e a última coisa dessas é: quando invocamos a Deus, ocorre uma retirada de nossos inimigos. Se vão, nossos inimigos huyen. Quando oramos a Deus, quando invocamos a Deus, vamos a ler o Salmo 56. Vamos para aí para o livro de Salmos. Salmo 56, versículo 9. Mira o que passa quando você invoca a tu Deus. Pero não invoca a tu Deus por si mesmo. Invoca a tu Deus em conformidade com o que Deus quer, com os pensamentos de Deus. Salmo 56, 9. Mira que diz o 9. Serão luego vueltos atrás mis inimigos en el dia em que eu clamare. En el dia que você clamare, tus inimigos são vencidos. Quando você clamar a Deus. Que coisa tremenda. E agora estamos terminando aqui, irmãos. Deus está me falando aqui. Já me falou por la mañana, porque prediquei essa mesma coisa em português, pero sigue me falando aqui. E a última coisa é para conhecermos os planos de Deus, para conhecer os pensamentos de Deus, para seguirmos os planos dele. Temos que encontrar ao Senhor quando buscamos com todo o nosso coração. Irmãos, a Bíblia diz: Deus está reclamando, este pueblo em vão me adora com seus lábios, pero su coração está alejado de mim. Está lejos de mim. Então, irmãos, não é só tu boca, não é tu alma, teu pensamento, é tu coração. O coração é a coisa mais importante que tem, irmãos. A Bíblia diz: guarda tu coração, porque de ele salen as salidas de la vida.
Tu coração é algo muito importante. Tiene que guardar. Então, quando buscamos ao Senhor, pero não solamente buscamos. Ai, Senhor, eu estou um tanto aburrido, então estou te buscando. Tiene que buscar de coração. Poner tu coração em tu búsqueda. Então, o que passa? Quando buscamos desde o coração, se escreve decreto sobre nós outros. Ai, 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 ai. Sabe o que é um decreto? É uma lei. Quando você busca a Deus com tu coração, Deus hace uma lei de las coisas que necessita. Deus disse, pum, aqui está minha estampilha. Há uma lei sobre isso agora. Há uma lei aí. E mira que coisa tremenda. Temos aí Esdras. Esdras, livro de Esdras, nos disse que Esdras estava orando. E sabe, quando Esdras começou a orar com todo o seu coração por seu povo, sabe o que passou? O rei, que não era cristiano nem nada, começou a fazer um decreto e disse, Esdras, você vai para allá, vai a volver o povo, vai a cuidar do povo, te dou todo o que necessita, o ouro, a prata, te dou a segurança por onde passar, te dou uma carta escrita. Se alguém te confronta, manda ler a carta, manda ler a lei que eu hice sobre você, o decreto que eu he traído sobre você. Quando você busca o Senhor com tu coração, Deus escreve decretos sobre sua vida. E quando Deus decreta, não há o que pare. Amém? Não há o que pueda impedir. Deus nos hace prosperar, como isso com o rei Uzias em 2 de Crônicas 26, como isso com o rei Ezequias em 2 Crônicas de 31 a 21. Deus nos hace prosperar quando buscamos com coração. Se você põe tu coração em buscar a Deus segundo seus pensamentos, não segundo tus pensamentos, segundo os pensamentos que Ele tem para você, põe tu coração nisso e empieza a buscar, a clamar a Deus. Sabe o que passa? Você prospera. David dijo, fui jovem, hoje sou viejo, mas vi um justo a mendigar su pão, nem tampouco desamparado. David o dijo, ele conhecia isso. Deus les prosperou. Irmãos, não estamos falando de uma prosperidade qualquer, porque não sei se você sabe, talvez não está perdendo nada se não sabe. Há uma teoria, uma teologia da prosperidade, que é uma tonteria, que diz que você vai ser próspero porque você tem que ser próspero, tem que demandar a Deus por tu prosperidade. Como um homem pode demandar a Deus? Um homem pode se poner bajo a lo que Deus tem para sua vida. Então as coisas que Deus tem vêm. Pero demandar a Deus é uma blasfêmia. Então, pero há uma prosperidade que está em acordo com a palavra de Deus. Toda prosperidade que não vem em acordo com a palavra de Deus, não passa nada. Há muitos homens que são ateus e são muito ricos. Não é uma prosperidade que vem de Deus. E prosperidade não é solamente o dinheiro, não são solamente coisas. Há tanta gente que tem dinheiro que poderia ser o que quisera em sua vida. Se queda enfermo e todo o seu dinheiro não pode fazer nada. Entenderam? Prosperidade vem da saúde, de todas as bendições de Deus para nós outros. Deus hace venir llover justiça sobre nós outros. Eu quero ler isso. Em Oséias está depois de Daniel. Se querem encontrar aí, vai o livro de Daniel. O livro de Daniel está depois de Ezequiel. Ok? Vai Oséias capítulo 10. Quando você busca a Deus com tu coração, Deus hace llover justiça sobre você. Estão me fazendo injustiça, pastor. Ué, busca a Deus com tu coração. Vai llover justiça sobre você. Mira que diz Oséias 10, 12. Aí, versículo 12. Diz assim: sembrad para vosotros em justiça, segad para vosotros em misericórdia, haced para vosotros barbecho,
porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. En mi traducción, otra traducción, ahí dice, hasta que lluvia de justicia sobre usted. Dios quiere hacer esto con usted, de cubrir de justicia. Y finalmente la última cosa, y estamos terminando por hoy, cuando buscamos sinceramente a Dios, tenemos respuesta. Estoy orando al Señor, pero ¿está poniendo tu corazón? Si no está, no vai ter resposta. Essa coisa quero ler com vocês em Lucas 11. Vamos aí para Lucas 11, capítulo 11. Vamos a ler aí o que passa quando você busca a Deus com todo tu coração. Não há limites, porque Deus é Deus que não está bajo a límites. Lucas 11, 9 e 10. Diz assim, mira o que diz. Eu vos digo, é Jesus falando, e eu os digo, pedid e se os dará, buscad e hallareis, llamad e se los abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, e todo el que llama se le abrirá. Que padre de vosotros su hijo le pide un pan, le daría una piedra? E se pescado, en lugar de pescado le daría una serpiente? E se le pide un huevo, le daría un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a los que lo pidan. ¡Ey! ¡Aleluya! Todo lo que tenemos que hacer es pedir, pero no cualquier pedido. Pedido segundo la palabra de Dios, los pensamientos de Dios y con nuestro corazón. E aí, então, eu termino esta predicação dizendo: confiar em los planos del Senhor para nós é uma das claves para a vida vitoriosa. Ai, pastor, por estou assim, já estou aqui nesse país por 5 anos, 6 anos, ou 2 anos, e estou com esse e com aquele. Bueno, confiar em los planos del Senhor para nós é uma clave para a vida vitoriosa. É uma das formas de posicionarmos para ter intimidade com Ele. Aleluya. Você pode ter, porque é hijo, é hija, pero tiene que abandonar seus pensamentos. Tiene que buscar os pensamentos de Deus e não buscar de qualquer maneira. Hay que buscar com tu coração. Em nome de Jesus.